Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você é nova aqui, o meu nome é Alana e hoje nós vamos falar sobre algo que tem pesado no meu coração e na minha mente. Como criar um lar pacífico? Nós não percebemos o tamanho do impacto que nós mulheres temos em nosso lar. A mulher dá o tom para o lar e isso precisa ser meditado. Nós mulheres somos a fonte de onde um lar pacífico nasce. Eu, particularmente, tenho tido tempos bem difíceis tentando fazer do meu lar um lugar pacífico. E sinceramente eu relutei bastante em falar sobre isso, já que eu mesma ainda não cheguei na excelência desse assunto. Eu quero do fundo do meu coração que isso seja uma conversa entre amigas e que juntas a gente possa olhar de fora a nossa vida e avaliar o que pode ser arrumado e por onde a gente pode começar. Durante os dias eu me pego sendo impaciente, resmungona, dura nas minhas palavras, irritada com interrupção, enfim, né? Constantemente eu me pego pensando em como eu sou fraca, como eu não sou nem de longe que eu gostaria. Durante o dia, quando eu preciso ser dura em alguma correção e eu sou mais ríspida do que o necessário, eu me vejo falando pra mim mesma: Oi Alana, tudo bom? O que é isso? Que pessoa é essa? Você não vai chegar perto da mulher que você quer ser com esse tipo de atitude. Depois de muito tempo, eu criei o hábito de pedir perdão ao Senhor logo depois de uma explosão e pedir o socorro da graça para que na próxima eu haja melhor. Por vezes, a gente esquece o quanto essas pequenas imperfeições nos distanciam ainda mais do que o Senhor quer de nós. E a gente esquece que é só com a ajuda da graça que a gente vai conseguir lidar com essas imperfeições, que a gente vai se aperfeiçoar de fato. E, sinceramente, ler as cartas de São Paulo me alivia como ser humano. Mesmo, eu leio as cartas de São Paulo, eu percebo ali um ser humano muito parecido comigo em algumas coisas, inclusive. Em Romanos 7, 18 ao 21, São Paulo vai falar: Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habito bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim essa lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Quando eu quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Sabe São Paulo? Sabe São Paulo, o grande evangelizador dos pagãos, que tem várias de suas exortações na Bíblia? Esse São Paulo, pilar da igreja, ele sempre falava sobre as suas dificuldades e misérias e como deveríamos erguer a cabeça e combater esse combate, como um bom cristão faz isso, como Nosso Senhor nos socorre. A nossa carne carrega a tendência ao mal. Não é de se admirar que quando somos confrontadas a primeira reação seja impetuosidade. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor nos dará todo o necessário para que o desejo da nossa alma pela eternidade se sobreponha e ordene as nossas vontades. Só assim faremos o bem que queremos e não o mal que naturalmente nos brota na vontade. Percebo, desde que eu me casei, e isso apareceu muito mais depois que as gêmeas nasceram, eu passei a perceber como o meu estado, como os meus ares influenciavam na casa, ou como o jeito que eu estava ditava a leveza ou a aspereza da atmosfera da minha casa. Isso me fez refletir muito, isso me faz refletir muito. A mulher dita o tom da casa. E aqui eu vou separar algumas dessas reflexões que eu tenho feito de acordo com 3 coisas que nos ajudam a criar esse lar pacífico, que eu entendo como 3 pilares para a paz da mulher. E não só da mulher, do ser humano de modo geral, né? Esses pilares, então, são as questões espirituais, físicas e mentais. Começando pelo espiritual, que é o nosso pilar principal, eu começo sempre dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Não sou eu que digo isso, é nosso Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Nunca chegaremos próximos à mulher que a gente quer ser, a mulher que o Senhor quer de nós, se nós não formos próximas do seu amável coração. Ser frequente em confissão, comunhão, ter minhas orações de horários, para estar bem com o Senhor, para ouvir a sua voz através do Evangelho, seja meditando a vida de santos, com devoções particulares, isso precisa ser a minha primeira prioridade. Esse é o prato mais caro que eu tenho.
na pilha dos pratos que eu preciso equilibrar, esse é o mais importante de todos. E eu sei que não são poucos pratos que você tem aí. Eu sei que não são poucos, mas o mais importante precisa ser a sua relação com Deus. E assim, não importa se você é católica, se você é protestante, enfim, a sua principal relação precisa ser com Deus. Porque se isso não estiver muito bem ordenado, todo o resto vai estar bem ruimzinho. Não tem como você ter uma relação ruim com o Senhor e todo o resto ficar bonito. Não tem como. Se eu quero ser paciente, temperada, amável, solícita, forte, bondosa, eu preciso beber da fonte da paciência, da temperança, da amabilidade, da solicitude, da fortaleza, da bondade. Eu preciso clamar ao Espírito Santo para me socorrer e me fazer viver com os olhos espirituais sobre a minha rotina de dona de casa e de mãe. Eu preciso que o Espírito Santo me guie. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, eu não consigo fazer nada. Sem a ajuda da graça, eu não consigo fazer nada para ser boa e chegar próximo do que o Senhor quer para mim. Sem mim, nada podeis fazer. Isso precisa ressoar no nosso coração de mulher. Pensando na questão física, nós mulheres temos um problema complicado, principalmente mulheres que já têm filhos, que é priorizar a própria saúde. Repare, em lares que a mãe é doente, em lares que a mãe não tem uma boa saúde, de modo geral a casa sucumbe, a casa não tem saúde, os filhos não são saudáveis, o marido vive doente, a casa não é saudável. Assim como quando a mãe faz dieta, todo mundo dentro da casa acaba comendo bem também, né? Então a saúde da mãe, da mulher, ela carrega a saúde da família. A mulher foi feita para o movimento, né? Para estar em várias funções, para carregar uma criança, mexer uma panela. Isso tá muito dentro da mulher, da essência da mulher. Nós não fomos feitas para ficar paradas. E aí você começa a desleixar do seu físico. Eu não tô falando que você tem que ser uma musa fitness, minha querida. Você precisa, mínimo, você precisa fazer uma caminhada de meia hora para respirar ar fora da tua casa e colocar tua mente no lugar para o teu corpo conseguir se regular. Pare por um momento e reflita, né? Note como você se sente fisicamente e como isso tem impactado no seu dia. Você está com dores no corpo? Como você poderia encaixar pelo menos uma caminhada na sua rotina para se manter saudável? Como estão suas noites? Será que não está na hora de você pedir ajuda para educar o sono das suas crianças, para você também conseguir descansar? Porque você precisa descansar também. Como está a tua alimentação? Como está a sua suplementação? Será que esse monte de queda de cabelo, dor no corpo, cansaço extremo, esquecimento, não é falta de nutrientes? Será que você não precisa correr atrás de uma boa suplementação, de mudar a tua alimentação dentro de casa? Como você está fisicamente? Uma mãe saudável promove saúde para sua família, e uma família saudável é uma carga emocional a menos para lidar no meio de todas essas demandas que acabamos administrando. E eu sei que você não tem pouca demanda, então para refletir como você está fisicamente. Você precisa cuidar disso. Se você quer estar saudável para sua família, você precisa prestar atenção no seu físico. E aí a gente entra no quesito emocional. Nós estamos em uma época de grande estafa mental. As mulheres estão sobrecarregadas e por vezes perdidas no dia a dia com demanda de casa, de filho e trabalho. Existem inúmeras ferramentas para que cada coisa tenha o seu peso e a sua dose certa de energia, para que nada vire peso emocional, porque por vezes a gente gasta muita energia numa coisa que não tinha tanta necessidade, enquanto tem outras demandas da nossa vida que precisam de mais energia, enfim. Muitas vezes temos problemas em ordenar as nossas funções e intensidade de cada uma delas na nossa vida, e justamente essa desproporção gera peso. A gente nunca viu tanta mãe, tanta mulher falar sobre cansaço, sobre essa maternidade real, entre aspas, né? Sobre o quão ruim, o quanto os dias são pesados e o quanto as mulheres nem queriam ter que lidar com tudo isso. Se você se sente sobrecarregada com essas demandas todas e sozinha, né, você não consegue aplicar, você não consegue ordenar o seu dia a dia, as suas funções como mãe, como esposa, como trabalhadora, talvez, né? Pare e peça ajuda. Não tem nada demais em você buscar uma psicóloga para te ajudar a colocar ordem nessas coisinhas, sabe? Colocar cada coisinha na sua caixa e te colocar numa rota em que você consiga analisar as coisas da sua vida
usar a energia necessária que você tem para as coisas corretas. Mas se você percebe que não consegue fazer sozinha, procura ajuda. Você precisa de ajuda e não tem nada de mais em pedir e precisar de ajuda. Então, eu quero comentar sobre outra coisa que me ajuda muito a me regular e possivelmente também te ajude: ordem no ambiente e nas coisas. Eu não sei pra vocês, mas se tem uma coisa que me desequilibra muito, é um ambiente bagunçado. Quanto mais desordem no ambiente, menos a gente consegue se regular. Mais estressado e mais suscetível à explosão a gente vai ficar. Já parou pra perceber isso? Essa correlação da bagunça e do seu estresse? A casa é um reflexo de como a mulher está por dentro. Isso é algo muito profundo para nós mulheres, muito profundo. Você já parou pra pensar? Tente fazer essa correlação de como a tua casa tem refletido você. Veja, eu estou falando de ordem nas coisas. Eu não estou dizendo que você precisa de uma casa impecável, com tudo perfeitamente arrumado, mesmo porque isso deve ser completamente impossível se você tem filho em casa, se você tem criança em casa, né? Se você tem uma casa com criança saudável, com família, com vida, você não tem um churro. O mínimo de ordem é necessário para boa vivência, para boa convivência das pessoas dentro do seu lar. Essa conversa atual de abrace o caos e admitir que os nossos lares estejam sempre em farrapos, com banheiro cheio de roupa, com brinquedo misturado, tudo jogado pelos cantos, pia sempre abarrotada, acessório por todo canto, enfim, né? Armário virado, lavanderia e despensa sempre cheio de sujeira, enfim, onde a mulher fica sempre catando coisas, sabe, tentando sobreviver. Gente, isso não é saudável. Isso não é saudável. Isso, no mínimo, é uma forma de promover desordem nas famílias, justamente para gerar o caos na sociedade. Porque se dentro das famílias as pessoas estão nesse caos, como que vai ser lá fora? Cada coisa tem o seu lugar. Uma casa minimamente em ordem, onde todos saibam onde encontrar cada coisa, sem entulho, sem pilha de bagunça em armário, sabe? Essa ordem básica é extremamente necessária para que a nossa mente também consiga estar em ordem, sabe? Cultivar a ordem no lar faz com que todos tenham certa diligência. Não só com as coisas de casa, mas também com as próprias obrigações e pequenos deveres. O teu filho, ele vai parar de chegar em casa sem o estojo, sem o penal da escola. Porque ele aprendeu que cada coisa tem o seu lugar e ele vai saber cuidar das próprias coisas. O seu marido não vai ficar perguntando pra você o tempo todo onde está cada coisinha, porque ele sabe que cada coisa tem seu lugar. Isso é uma cultura. Todo mundo começa a colocar as coisas no lugar. Todo mundo se ajuda. Todo mundo gera esse ambiente. Entende? Quando você cria essa cultura, você não fica sobrecarregada tendo que fazer tudo sozinho. As pessoas aprendem, você ensina as pessoas do seu lar a terem ordem. Isso é extremamente importante. Cada coisa tem o seu lugar. Agora reflita um pouco sobre essas 3 dimensões da mulher e como você tem estado em cada uma delas. No espiritual, no emocional e físico. Um lar pacífico brota de mães pacíficas. Entendendo quais as nossas dificuldades e em quais dimensões nós somos reguladas e pacificadas, fará com que essa jornada se torne possível. A mulher dá o tom para a família. Busquemos então que as nossas casas sejam uma antecipação do céu, que nossos filhos vejam um ambiente onde crescem e nele aprendam sobre amor, cuidado, perseverança e paz. Não esquece de curtir esse conteúdo e se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima!